Olá a todos do canal UOL, eu sou o Vanderlei Lima e este é o UOL Entrevista, aqui para o portal e demais plataformas. Comigo, a repórter do UOL Esporte, Beatriz Cesarini, que convidou esse personagem que é muito um cara legal, bacana, profissional, com produção do Diego Carvalho e Luiz Otávio. O entrevistado tem 41 anos, é companheiro de profissão, eu vi o começo da sua carreira e o melhor, estou acompanhando o desenvolvimento com muito sucesso profissional, porém com muita ousadia, na minha opinião, porque no melhor momento da carreira, como jornalista, apresentador, repórter, ele deixa nada mais, nada menos que a TV Globo para um novo desafio que ele mesmo vai falar aqui. Como ele diz, é brasileiro por acidente, pais e irmãos chilenos, mas ele nasceu aqui em São Paulo. Ano passado, o prêmio Ford ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, como melhor repórter de TV. E também, ano passado, conquistou o vencedor do prêmio Comunix Mídia Falada. Eu apresento aqui para o UOL Entrevista o meu parceiro, amigo André Hernan. Diz aí, parceirão, tudo bem com você? Tudo bem, Vanderlei? Um abraço para você. Que prazer, que honra ouvir você, ouvir tantas coisas legais. A Beatriz, que eu gosto e admiro muito o trabalho aqui no UOL. É um prazer estar falando com vocês. Acho que é isso mesmo que você falou na sua abertura. Ousadia, acho que foi um movimento ousado, mas é um movimento que, sem dúvida nenhuma, me faz acreditar que é o maior desafio da minha carreira, o maior desafio da minha vida. E já está no forno, já está quase saindo aí esse canal do André Hernan. Eu até conversei com o Odinei Ribeiro, viu, Bia? E o narrador do Sport TV, TV Globo, e ele falou: olha, que coragem do André Hernan, sou fã dele, né? Como eu também sou do Odinei Ribeiro, começamos também juntos na profissão, ele como narrador, eu como repórter. Ele falou: é ousadia pura, menino, ousadia pura. Agora explica um pouco, dentro daquilo que você pode explicar, está no forno. Mas como foi até chegar no forno essa nova empreitada, esse novo desafio na sua carreira aos 41 anos? Vanderlei, assim, a televisão, eu tenho 18 anos, né? Completei 18 anos de televisão no início do ano agora. E assim, era uma carreira que já estava consolidada, 2 Copas do Mundo, Olimpíada, finais de todas as competições de futebol que você pode imaginar, até Pan-Americano. Eu que sou um cara muito voltado para o futebol, eu já cobri Pan-Americano também, Eurocopa. Então, assim, eu sentia nos últimos 2 anos que a minha missão na televisão ela já estava cumprida. E eu precisava me desafiar. Eu estava sentindo que daqui 2 anos eu poderia cair naquilo que eu tinha mais medo dentro da minha profissão, dentro da minha função, que é a zona de conforto. Achar que você chegou no topo, achar que você chegou no seu melhor momento e é hora de estacionar. Então eu estava muito inquieto com isso. E aí, quando surge a possibilidade do digital, da internet, que era algo que eu já estava assim namorando há muito tempo, porque lá no Grupo Globo, lá no GE, eu estava muito atuante no Globo Esporte, no site, no dia a dia, com as lives, com esse meu perfil, que é um perfil de notícia, de apuração de notícia em tempo real, eu sentia que eu precisava dar um passo a mais, né? E esse passo a mais, ele estava fora da televisão, ele teria que ser 100% no digital. E foi quando começou a surgir esse flerte, esse namoro com a NWB, que é uma gigante do YouTube. Eles são, assim, eles têm um know-how muito grande em internet, principalmente no entretenimento, só que faltava alguma coisa também para eles, que era essa produção de conteúdo informativo. E aí entrou esse casamento que hoje a gente está aqui numa grande lua de mel. Então, eu sinto assim que na NWB, com a abertura que eu tive, com o projeto que vai ser desenvolvido, que a partir da semana que vem já vai estar no ar, eu sinto esse desafio grande, eu volto a sentir aquele grande frio na barriga, e é um campo assim para explorar. Eu estava sentindo a necessidade de ter essa liberdade e um campo gigantesco para poder imprimir ainda mais a minha marca como jornalista. Que legal, André. E eu queria saber o que você pode dar um pouquinho de spoiler para a gente do que a galera pode esperar do seu canal.
Nada muito diferente na questão de trato com a notícia e trato com a informação, com a apuração bem feita do que eu vinha fazendo e do que eu construí ao longo da minha carreira como repórter, com a diferença que no digital o meu grande desafio vai ser poder passar essa notícia sem ser de uma forma sisuda que muitas vezes você tem que passar na televisão, sem aquela necessidade de ter alguém no seu ouvido falando, olha, entrega, 10 segundos, que o Vanderlei Lima sabe muito bem como é que acontece. Eu estava me sentindo assim um pouco preso dentro dessa questão de tempo, dentro dessa questão de formatos, e acho que agora, nesse modelo de canal, trazendo informação, trazendo bastidores, trazendo notícias do dia a dia do futebol, eu entendo que eu vou conseguir ultrapassar essa barreira tendo uma maneira mais leve de trazer a notícia, tendo uma linguagem até para atrair os mais novos. Porque se a gente for pensar hoje, os jovens, os adolescentes, eles não estão mais nos programas esportivos. Eles não estão mais nas mesas redondas da TV aberta e da TV fechada. Então, o meu desafio também vai ser trazer a notícia de uma maneira leve, com a mesma credibilidade, com o mesmo cuidado com o trato da notícia, só que também falando para esse público mais jovem, que é o público do YouTube, o público da internet. Entendi, que legal. E André, assim, a gente já viu que você está bem pronto, né, para essa mudança, está bem certo do que você fez, mas quando você começou a contar para as pessoas à sua volta, assim, como é que foi a reação? Porque você esteve na Globo, foi o seu primeiro, né, e único emprego até esse momento. E como é que as pessoas reagiram? É engraçado, é ótima essa questão, porque os meus amigos mais próximos, né, as pessoas com quem eu tenho confiança, me abria lá na TV, elas, quando eu falava alguma coisa nesse sentido, elas falavam assim, isso é perfeito para você, né? Esse projeto, tem um canal de YouTube, o que a gente vai ver a partir da semana que vem, causou um impacto de uma mudança, sim, sem dúvida nenhuma. Uns me chamaram de louco, eu falei, você está louco, você vai largar esse negócio todo aqui, você já está consolidado. Mas assim, quem realmente me conhece e sentia que eu estava precisando dar esse passo, quando eu contei, eles falaram, isso é perfeito para você, isso tem a sua cara. Você, apesar dos 41 anos, eu tenho um pouco essa maneira de comunicar e tem muito estudante de jornalismo, tem muita gente jovem que gosta do meu trabalho. E isso era, eu sentia isso principalmente quando eu participava dos programas no GE, né, nas lives, que a gente tinha uma situação de diariamente poder falar e ficar bastante tempo no ar trazendo notícia. Então, eu sentia esse retorno do público jovem. Então, as pessoas que me conhecem bem me deram força, falaram assim, isso é perfeito para você, você vai conseguir ter sucesso, é um desafio novo, mas fui chamado de louco por algumas pessoas, mas quem me conhece achou que é perfeito e me deu muita força para aquilo que eu sempre acreditei e acredito. E o interessante, Bia, que quando tinha, assim, geralmente na entrada dos times em campo, eu, né, como repórter de rádio, ele, o André Hernan e outro Fernando Fernandes, Mauro Naves, todo mundo vai lá no treinador, né, naquele jogador que chega lá na beira do gramado. E uma coisa que me chamava muita atenção no André Hernan, eu nunca falei isso para ele, é que ele olhava para o entrevistado, né? Ele olhava, ele empunhava o microfone e olhava e encarava, né? Encarava, lógico, tudo no bom sentido, como assim, eu quero a resposta, né? E eu já comentei isso na época com o Leandro Quesada, muito meu amigo. Eu falo, pô, esse cara, né, é novo, mas ele olha e vai, né? E pergunta. Essa questão de 18 anos de Globo, eu já ouvi de alguns profissionais, pode deixar um pouco o profissional engessado. Foi um momento de libertação, com todo o respeito ao Grupo Globo, eu sei que você tem, nós temos, mas foi uma libertação para você, uma liberdade agora de fazer aquilo que realmente vem no momento, que é a era digital, jovem, atrair o público jovem. É o momento certo? Também passou por isso na sua mente, na sua cabeça? E eu vejo que essa liberdade é uma liberdade em todos os sentidos, né?
É uma liberdade de trabalho, é uma liberdade de dia a dia e é uma liberdade também na questão financeira, porque eu sempre fui muito ativo nas mídias sociais, eu sempre fui muito ativo nas redes, por causa desse meu perfil de notícia e tudo mais. E muitas vezes, algumas marcas me procuravam para fazer parcerias. E lá na Globo, por um regimento interno, né, por uma cultura da empresa, eu não podia fazer. Então, assim, para mim também, essa virada de chave, ela se traduz também numa virada de chave na questão de ganhos, de possibilidades. Agora eu vou ser uma espécie de uma empresa. Eu vou gerir a minha carreira e olhando para o canal como uma empresa. Então, o meu trabalho ele vai ser ele vai ser um pouco assim, eu vou ser o meu chefe, entre aspas, porque eu que vou colocar o limite dos horários do trabalho, eu vou colocar o limite da maneira que eu vou trazer a notícia, da quantidade de notícias que eu vou trazer por dia. Então, eu estava me sentindo preso a um modelo de trabalho da televisão que eu já não estava mais cabendo. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui que eu sempre falo. Eu tenho uma notícia importante de um clube, mas naquela semana, a pauta da semana me mandava para um outro clube. Então eu não ia, entre aspas, atravessar um outro colega que estava cobrindo aquele clube, mesmo eu tendo a notícia. Então hoje, se eu tiver uma notícia de um técnico que está saindo de um clube, e aí de repente eu estou apurando uma outra notícia que é, no caso, menos importante, eu vou deixar essa notícia de lado, vou apurar depois e vou para o foco principal, que é aquela notícia do dia. Então eu vou me pautar, eu vou fazer o meu próprio trabalho, o meu próprio dia a dia. Essa questão do trabalho, da liberdade do dia a dia, que consequentemente também é uma liberdade na questão financeira, foi o que me fez crescer a ideia de fazer essa mudança. Então, é um pacote de ideia que você se torna livre, e que essa liberdade que você citou, Vanderlei, ela é muito do todo, não é só da questão do trabalho, não é só da maneira engessada que a televisão te dá. Acho que é uma coisa muito mais ampla quando eu decidi fazer essa troca. Legal. E agora, Ardan, eu queria voltar um pouquinho no tempo para explicar essa sua construção como repórter, né? O Vandeco falou que já desde jovem você tinha uma postura que se destacava até ali entre os mais velhos, mas eu sei que você desde pequenininho já tinha essa vontade, né, de ser repórter. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. É curioso porque quando eu me vi repórter pela primeira vez, acho que eu tinha uns 12 anos. Eu assistia os jogos na televisão, na Bandeirantes, no show de esporte, e aí eu via, por exemplo, Luiz Ceará, via Olivério Júnior, via toda aquela turma da Bandeirantes trabalhar, e eu sentia que assim, o primeiro cara que conversava com o protagonista do jogo era o repórter de campo. Então eu olhava para aquilo e falava, eu quero ser isso aí, né? Eu quero ser esse cara, porque assim, o gol da vitória, a conquista do título, a torcida tá vendo no estádio, a torcida tá vendo na televisão, mas quem conversa pela primeira vez com um cara depois de uma conquista ou depois de uma derrota é o repórter. Então eu me via muito no trabalho desses caras, que viraram meus amigos depois, né? Esses caras sempre foram referências para mim, e depois eles se tornaram colegas e se tornaram amigos. Então, quando eu tinha 12 anos e narrava os meus jogos de futebol de botão e via o futebol na televisão, eu sempre olhava para essa figura do repórter. E aí, quando eu chego na TV e me transformo em repórter e começo a me destacar nas transmissões, tudo aquilo foi assim uma realização de um sonho de criança, porque era o que eu mais queria fazer na vida, era entrevistar o jogador na saída de campo. E isso eu fiz algumas vezes ao longo desse tempo todo que eu fiquei na televisão. E aí você decide fazer a faculdade, né? Você entra na São Judas, mas também faz um estágio no estágio não, você trabalha lá na Casper em busca de um estágio, né? É curioso isso, porque um tio meu, ele trabalhava na Gazeta, ele era engenheiro. E aí ele me ajudou lá a conseguir
uma vaga de office boy, de trabalhar ali com auxiliar de escritório. E aí eu me lembro que ele me liga e fala assim, olha, tem uma vaga aberta para tirar xerox, né, a fotocópia, né? Você não quer se candidatar a essa vaga? E aí eu falei, bom, eu quero, né? Eu vou concorrer, né? O trabalho, era muito jovem, nunca tinha saído para trabalhar. E aí eu vi que era dentro do prédio da Casper Libero, né? Da faculdade Casper Libero. Então eu falei, olha, acho que está me puxando para o meu sonho mesmo, né? E aí quando eu fui me inscrever na faculdade, aí foi um balde de água fria, porque ou eu tinha que optar pelo trabalho, ou eu tinha que optar pela faculdade. E era aquela coisa assim, minha mãe tinha ficado orgulhosa, minha família tinha ficado todos orgulhosos assim do primeiro trabalho, aquela coisa da carteira assinada. E aí eu acabei optando assim por não me inscrever. E eu fiquei muito frustrado, assim, eu me lembro que eu chorei bastante quando eu tive porque eu queria muito estudar na Casper, porque eu via os comerciais da Casper e uma das propagandas era exatamente essa. Como tinha a Gazeta Esportiva lá, você poderia estagiar, e tinha até aluno que participava dos comerciais e tudo mais, e aí eu fiquei muito chateado. Um dia eu estava no trabalho muito chateado quando uma pessoa que trabalhava no RH me viu ali e perguntou se estava tudo bem. Aí eu expliquei e essa pessoa falou, olha, eu tenho uma grande novidade para você, a gente está fechando uma parceria aqui com a Ação Judas e os funcionários aqui da Fundação Casper Libero vão poder estudar lá. E aí eu vi que tinha jornalismo e aí eu acabei indo fazer lá, nessa situação de conseguir uma bolsa e tudo mais, ter o convênio com a empresa. Mas aí eu acabei fazendo a amizade mesmo, amigos, de sair, de ir para o bar, aquela coisa de faculdade, muito mais na Casper do que na própria faculdade que eu me formei. Então hoje, quando eu encontro os meus colegas de profissão, que muitos saíram lá da Casper, a conversa é tão assim, a afinidade é tão grande que todas as pessoas acham que eu me formei na Casper, mas eu acabei mesmo tendo amizade, mas o meu diploma mesmo, o papel ali, é da São Judas. Então, eu me sinto um pouquinho parte do que é a Casper, pela amizade que eu tenho com o pessoal hoje da imprensa. Ô André Hernan, a gente sabe, né? Acredito que você também, que o querer e poder são duas coisas diferentes, né? Querer ser jornalista é legal, mas ser é diferente, né? Hoje a gente acompanha essa evolução da mídia, as redes sociais, de tudo, mas a essência do jornalismo, a minha opinião, se perdeu muito, né? Porque para mim Twitter não é informação, Instagram muito menos, ferramentas, aí sim, né? Como que foi esse seu crescimento, como você disse lá atrás, na escola do Show do Esporte, do Luciano do Vale, desses profissionais, Luiz Ceará, Olivério, entre outros, tal. Como que você construiu o repórter, o profissional André Hernan? Como se deu isso? Levando muita bronca. Eu cheguei como estagiário na Globo e eu cheguei assim, a primeira pessoa que eu encontrei, no meu primeiro dia de Globo, a primeira pessoa que eu encontrei foi o Mauro Naves, e eu já tinha assistido uma palestra dele no ano anterior, que era o meu terceiro ano de faculdade. E aí eu falei, na intimidade, né, aquele garoto que assistiu uma palestra vai lá e vê o cara, vai conversar, né? E aí o Mauro falou assim, você vai trabalhar aqui com a gente? Eu dei uma palestra para você ano passado, para vocês, no caso. Aí eu falei, Ele falou, pô, tô ficando velho, e me abraçou e entrou comigo na redação abraçado. Então eu sempre foi aquela coisa assim, tipo, o cara que entrou abraçado com o Mauro Naves, esse foi o meu começo de carreira na Globo. As coisas foram acontecendo dentro da TV, logo depois do estágio veio a produção, a edição, fiquei durante muito tempo dentro do controle no futebol ao vivo ali da Globo, que era uma coisa assim bastante tensa, uma verdadeira escola, para mim foi uma escola. Eu quando eu decidi virar repórter, ou decidi não, eu tive a chance, né, tive a oportunidade de ser repórter, eu comecei a fazer esporte radical, que era surf, skate, tinha um programa chamado Zona de Impacto lá no Sport TV.
O surf e o skate é diferente do futebol, ele não tem aquela coisa da notícia, do jornalismo, do dia a dia. Ele tem uma pegada um pouco mais leve, ele tem uma pegada um pouco mais tranquila. Tanto que o programa era apresentado pela Diana Bolt e o comentarista era um DJ. Então era um clima muito leve, né? Então, quando eu comecei a fazer as matérias, eu parti para esse clima leve, entrando um pouco na onda do que era o surf, o skate, aquela cobertura toda, e eu estava quase virando assim um repórter, vamos dizer assim, engraçadinho. E eu levava muita bronca das pessoas lá na redação, porque as pessoas sabiam que eu tinha essa essência da vontade. Como produtor, eu já mostrava essa coisa de notícia, de ir atrás do convidado. Durante muito tempo eu trabalhei para o Kleber no Arena Sport TV, eu trazia os convidados, eu puxava os caras pela unha, eu ia nos jogos puxar os caras pela unha. Então eles sabiam que eu tinha essa veia. Então quando as pessoas foram percebendo que eu estava indo para esse lado, que era a oportunidade que eu estava tendo, me puxavam a orelha. Pô, você fez uma matéria, pô, tá muito engraçado, André. Pô, você é jornalista, você é o cara da informação, você tem que se moldar assim. E aí quando o Rizek foi nosso chefe de reportagem, ele me deu essa oportunidade. Ele falou, você vai cobrir a Série B. E aí, quando eu mergulhei no futebol, quando eu mergulhei nesse mundo do futebol, foi aí que eu consegui me moldar. E aí é aquela coisa, né? Faz uma entrevista, aí você percebe que a tua entrevista deu uma repercussão, você vai para lá, vai para cá. Só que eu estava ficando muito amargo, Vanderlei. Estava ficando um cara muito de espetar o entrevistado. Estava muito bélico. E aí eu fui tomando bronca também. Pô, você é um cara que pergunta, sabe perguntar ali, sabe tirar a manchete do cara. Mas você está muito muito raivoso. Você vai ficar marcado assim, as pessoas não vão querer mais falar com você. Então eu fiz uma grande reflexão e aí você coloca várias pessoas que me ajudaram. Rizek, Kleber Machado, Lédio Carmona, Maurício Noriega. Então eu tive os caras que me ajudaram muito a ir por esse caminho, que era o caminho que eu queria, só que quando você é muito jovem, você fica naquela ansiedade, você quer abraçar a primeira coisa que você vê pela frente. Então eu estava gostando de ser aquele repórter espectador, só que aquilo não é saudável, né? Aquilo não é legal. Daqui a pouco lá vem o chato pede o microfone na coletiva. Então eu não queria me tornar isso, então eu fui moldando até conseguir chegar assim, mais ou menos um cara nem tão bonzinho, mas também nem tão malvado. E tem alguma entrevista assim que te marcou nesse sentido, de você falou, putz, realmente acho que fui um pouco a mais aí, espetei demais. É a entrevista do Valdívia, que ela vira e mexe, me marcam nas redes sociais e tal. E eu errei ali, né? Porque o Valdívia fez 2 gols e deu uma assistência. E a primeira pergunta que eu faço para ele é: pô, você terceiro cartão amarelo, vai descansar agora para jogar a seleção chilena? Ele tinha forçado o cartão. E ele já vinha de um episódio de forçar o cartão e ele tinha forçado de novo. Só que aí, se eu tivesse dado uma primeira pergunta assim, olha, fez 2 gols, assistência, jogou muito e tal, a torcida saiu aqui te aplaudindo, era um jogo no Pacaembu. Só que aí eu fui e aí veio a resposta. Ele, você pensou muito nessa pergunta? O que você quer com essa pergunta? E aí era uma época que todo mundo vinha com o microfone, né? E aí ficou aquele duelo e todo mundo acompanhando. E todas as emissoras ao vivo, outras TVs ao vivo, então ficou uma coisa que nas redes sociais pegou fogo, a torcida do Palmeiras me odiou durante muito tempo. E eu errei, né? Eu poderia ter esperado, ter feito uma pergunta, 2, e depois ter abordado a questão do cartão para ver o que ele falava. Então, acho que ali foi um episódio que ficou marcado e que eu tirei uma boa lição. E esse jogo Entendi. foi Palmeiras e quem? Foi, Palmeiras e São Paulo? Não, foi um jogo do Palmeiras do Campeonato Paulista. Foi um sábado à tarde. Eu não me lembro. Não me lembro muito bem, mas foi um jogo no Pacaembu. E pô, o estádio estava cheio, o Valdívia estava jogando muita bola e tal. E depois, até durante muito tempo, o Valdívia ficou bicudo comigo. Acho que hoje está tudo bem e tal. Se encontrar com ele, vai rolar resenha, até porque somos quase conterrâneos. Ô, Bia, foi quase não, um é chileno, né? E o outro quase chileno, né? O André não. Foi. O Valdívia é quase chileno também, né? Porque ele nasceu em Maracay, na Venezuela, e é naturalizado chileno. Então tá tudo no quase ali. É verdade. E aí, como que é essa questão?
É, exato. Pode ir, Bia. Por que que Fala. seus Não, não, pais não, vai, vieram para fala aí. cá? É, que a gente queria saber então um pouquinho dessas suas raízes. Isso. Então, os meus pais, eles vieram para cá em 78, porque o meu pai, ele era artista, né? Ele fazia joias, ele era ourives. E com o golpe militar em 74, com o país assim numa dificuldade muito grande, né? Com a tomada do exército, aquele ditador que fez muito mal para o país, né? O Augusto Pinochet. O meu pai ficou sem trabalho, né? A minha mãe também ficou difícil a questão do trabalho, era muito difícil o nosso dia a dia lá, né? Eu falo nosso porque eu não estava lá, mas eu cansei de ouvir essas histórias que a escassez era grande, meu pai estava sem trabalho, já entrava uma dificuldade financeira, e tinha uma irmã da minha mãe, mais velha, que já estava consolidada, casada, e ela estava morando aqui no Brasil já, né? E aí teve o convite desses tios, né, desses meus tios, para o meu pai, para ele tentar alguma coisa aqui. E eu acho que essa minha vocação para grandes mudanças, acho que tem um pouco ali também do meu pai, da minha mãe, da coragem deles, né? Porque eles saíram praticamente sem nada, né? Só com uma mala, vieram para o Brasil, não estavam, entraram aqui como turistas, né? Depois que eles se legalizaram na questão do documento permanente, mas chegaram assim com uma mala, com filhos. E aí o meu pai começou a trabalhar na Praça da Sé ali, né? Tem muito compra e venda de ouros, né? De ouro, né? E aí o meu pai começou a bater na porta dos ateliês, se oferecendo para trabalhar. E aí ele pegava ali um trabalho, um bico ou outro, até que ele fez um trabalho para um ateliê que contratou ele. E aí eles viram o talento do meu pai para fazer as joias, e ele se consolidou, começou a fazer até joias para artistas. Eu me lembro que uma vez ele chegou em casa e ele não conhecia direito, né, as figuras do Brasil, né? E ele fez um anel para o Miele. E o Miele era um cara famosérrimo na época, né? E aí isso era um pouco assim do sucesso do trabalho dele. E aí logo depois ele ficou doente, a gente perdeu meu pai, né? Então eu era criança, eu era pequeno, meu irmão também, ele é 2 anos mais velho, a gente era pequeno, eu tenho uma irmã que é 16 anos mais velha, e aí a gente foi, eu fui criado por mulheres, né? Eu fui criado pela minha mãe e pela minha irmã, e eu vi assim muita coragem nelas, assim, de estar num outro país, de ter perdido a referência da família que era meu pai. Meu pai teve câncer, ele ficou bastante doente, e era muito por causa do uso de química, né, para fazer as joias. Ele não se cuidava, enfim, sempre ouvia isso: seu pai mexe com química e não se cuida, não usa máscara e tal. Então ele acabou adoecendo e ele faleceu no Chile, né? Ele fez questão de voltar para Santiago para ficar né, para morrer no país, né? Ele sabia que ele estava muito mal e que não ia dar jeito, né? E para a gente foi um período muito difícil, né? E eu vi na minha mãe, na minha irmã, assim, uma força muito grande, né? Então eu fui praticamente assim criado e vendo essas grandes viradas ousadas, né? E eu me lembro que a minha primeira grande decisão, né? Já que a gente está falando aqui, e o mote dessa entrevista é uma decisão ousada de carreira, a minha primeira grande decisão foi quando a gente morava na Zona Sul de São Paulo, e eu estudava na São Judas, né? Então eu chegava muito tarde em casa. Eu estava no primeiro ano da faculdade, eu chegava tipo 1 da manhã, pegava o ônibus, saía da faculdade às 11 e tal. E aí a minha mãe chegou um dia para mim muito séria e falou assim: para a faculdade, tranca essa matrícula. Você pode construir depois a sua carreira, de repente você vai querer um outro curso. Você está chegando tarde, a gente está ficando nervoso aqui com você, não sabe se você vai chegar. Isso era 2000, 2001, não era aquela coisa assim de ter WhatsApp, sabe? De você mandar uma foto: tô no ônibus aqui e tal. Não era assim uma comunicação como é hoje, né? E aí a minha mãe falou assim: olha, tranca a faculdade, depois você continua. E eu me lembro que eu fiquei refletindo sobre isso, e no dia seguinte, no café da manhã, eu falei assim: mãe, eu agradeço a sua preocupação,
eu agradeço a sua vontade de me proteger, entre aspas, mas eu quero continuar. E a minha primeira decisão profissional, ainda sem ser um jornalista, foi essa de continuar a minha universidade. E eu terminei a faculdade, e quando eu termino o meu ciclo de faculdade, eu já estava na TV Globo. Então eu olho para trás e vejo que a minha primeira grande decisão foi acertada. E agora eu tomo uma outra decisão importante para a minha carreira, e eu espero que também seja uma decisão acertada. Mas, André, você tomou novamente um novo café com a sua mãe, lógico, né? Depois de sucesso na TV Globo, muita luz no seu caminho, aquela coisa toda. Como que foi depois esse diálogo com ela? Primeiro nesse seu sucesso, pronto, agora é realidade, sucesso na TV Globo. Como que foi esse café da manhã com ela? E agora, como foi o café da manhã com essa nova empreitada ousadia pura? Então são dois cafés que você vai contar aqui com a sua mãe. Como foi? Virou depois uma brincadeira na família, né? Virou uma brincadeira. Fala assim, ó, mãe, tá vendo? Você ficava lá na janela, valeu a pena ficar lá na janela me esperando e tal. Mas assim, virou muito uma coisa assim de brincadeira. E minha mãe, assim, ela é muito brincalhona, e até quando ela fica mal-humorada, assim, ela é mal-humorada, mas assim, engraçada, né? Porque ela tem umas tiradas e tal. Ela fica, tá bom, beleza, você fica zoando de mim, mas você não sabe que é ter uma preocupação. Quando você tiver seus filhos, você vai saber isso. Eu fiquei durante muitos anos ouvindo isso. E hoje eu tenho 2 filhos, né? A Nina de 11 e o Bento de 8, e eu consigo entender. Então a pilha, eu vou devagar na pilha, né? Eu nem coloco mais essa pilha, mas virou durante muito tempo uma chacotinha lá em casa, essa questão dela pedir para eu parar a faculdade, né? E depois, quando eu tomei a decisão, a primeira pessoa que eu falei foi o meu irmão. E meu irmão, ele mora nos Estados Unidos, ele não mora aqui no Brasil. E ele é muito preocupado comigo. Meu irmão, ele assim, ele é como se fosse... A gente cresceu junto, a gente tem 2 anos de diferença, mas ele sempre foi meio que meu paizão, assim, né? Então, por exemplo, às vezes, eu me lembro que muitas vezes, quando acontece qualquer situação que você acaba virando notícia e tal, quando tem essa história do Valdívia mesmo, quando tomou um corpo nas redes sociais, quando alguma coisa que eu escrevo na rede social e que as pessoas rebatem e viraliza e de alguma maneira toma uma atenção das pessoas, o meu irmão fica muito preocupado. E ele fala, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então eu fiz questão de comunicar ao meu irmão, que foi a primeira pessoa que eu falei da família, e ele foi meio que preparando o terreno, assim, lá em casa, né? Eu falo lá em casa porque hoje o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe, todos eles moram nos Estados Unidos, né? Eu sou aqui da família mesmo, sozinho aqui no Brasil, só eu e a minha família. Então ele foi preparando o terreno. E aí depois, quando eu fiz uma videochamada já com todo mundo ali, a minha mãe estava super feliz, a minha mãe estava me parabenizando, super contente. E ela falou assim, agora eu vou ter que te ver no YouTube, né? Porque ela ficava lá vendo a TV, me acompanhando, sempre ficava muito feliz e tal. E aí ela falou, agora eu vou ter que me inscrever no YouTube, né? Eu falei, agora você vai ter que ficar com o tablet na mão e o celular. E ela falou, é bem mais fácil, filho, eu quero te ver todo dia assim. Então foi uma coisa bem tranquila, bem amorosa, assim. Foi bem diferente daquela outra decisão que eu tive que tomar, que foi mais tensa. Que fofa. E André, falando em família, uma vez eu vi um post seu há muito tempo, falando que a Nina, sua filha, ela curte muito jogar bola, né? E uma vez você estava vendo ela jogando com os meninos e eles tinham até um pouco de desconfiança em tocar a bola para ela, né? Mas você incentiva bastante, né? Como é que é? Eu tenho a Nina e o Bento, né? O Bento ele é mais do radical, né? Ele é mais do game, ele gosta mais daquela coisa ele gosta de patinar, ele gosta de ver vídeos de parkour, né? Ele gosta de ver aquela coisa, sabe? Ele é um pouco mais físico, né? E a Nina não, ela sempre gostou de ver jogo comigo, ela sempre gostou de ver futebol, ela conhece os jogadores, ela conhece os times. Ela pega o celular dela, ela dá um Google e quer ver a tabela do Campeonato Brasileiro. E ela se interessou por jogar futebol na escola, né? Ela começou aquela coisa de na quadrinha, chutar uma bola. Às vezes eu também ali jogava a bola para ela, ela chutava, eu defendia. Então, assim, foi uma coisa assim muito, muito natural, nada muito
forçado. Vocês têm que gostar de futebol porque o pai fala de futebol, o pai trabalha com futebol. Eu sempre deixei eles muito à vontade. E ela, a gente é sócio lá do clube no Palmeiras, e ela começou a jogar futebol lá na quadra, né, no Palmeiras. E aí começou a jogar com os meninos, né, porque tem pouca menina jogando futebol, assim, aquela coisa do futebol da rua, o futebol da quadra, o futebol do condomínio. E ela, um dia ela virou para mim e falou, posso jogar ali com os meninos? Pode, eles estão te chamando para jogar, eles te convidaram, vai lá jogar. E aí eu sentia que rolava assim uma desconfiança. Tinha um menino com a bola aqui, ela estava do lado, ele preferia chutar para o gol, né? É um pouco natural, né? Sem a maldade, né? São crianças ali jogando futebol. E eu sentia que ela ficava um pouco desiludida, mas ao mesmo tempo ela estava feliz porque ela estava jogando futebol. E hoje ela joga futebol no colégio e ela joga uma vez por semana lá no colégio equipe, e tem mais meninas. Então ela chega em casa toda orgulhosa, ela fala, pai, hoje eu fiz 3 gols. Pai, eu já dei um passe. Então, assim, é uma coisa que ela gosta muito, e ela vê o futebol feminino, ela curte a Marta, ela curte demais a Cristiane, e quando tem jogo da seleção feminina, eu aviso ela, falo assim, olha, filha, hoje tem jogo da seleção feminina, você quer assistir? Depois eu vejo os melhores momentos. Hoje eu vou assistir. Então eu deixo assim ela bem à vontade, e ela é muito enraizada com o futebol, ela é muito conectada com o futebol. Ontem mesmo estava assistindo Santos e São Paulo, e ela torce para o Santos, né? E ela falou assim, eu não estou assim muito com o Santos, né? Não está ganhando, está trocando muito de treinador, não sei nem quem é o treinador, então eu preciso conectar ela um pouco mais com o Santos mesmo na fase ruim, né? Porque não basta ser pai, até na fase ruim a gente tem que dar aquela forcinha, né? Ou então ela olhar para o lado, assim, ver uma cor verde, Abel Ferreira, Portugal, aquela coisa toda, né? Ela tá lá no clube, Não, ela tá lá no clube, é sócia do clube, patina pelo Palmeiras, ela faz a natação do Palmeiras, mas ela não consegue. Eu falo, você gosta do Palmeiras? O Palmeiras tá ganhando tudo, é um time que você gosta. Ela falou, eu gosto de ver, mas não vou torcer. O meu time é o Santos, o meu time é o time do Pelé, o time do Neymar, é o time da Baleinha e Baleião. Então ali não tem jeito, é santista mesmo. Olha, essa tá não vai certo. virar camisa de jeito nenhum, então. Não vai, não Agora, vai. André Hernan, vamos pegar, fazer uma comparação aqui, né? Um jogador do Palmeiras, um grande ídolo, enfim, vai para o Corinthians e ele não vê a hora de fazer aquele gol, né, contra o seu ex-clube. Geralmente é assim, é aquela coisa da paixão, do amor e o ódio, vai, guardado as devidas proporções. Ninguém está falando de ódio aqui, pelo amor de Deus. Mas você saiu de uma gigante e agora está na Sim. digital. Vai dar aquele gosto. Eu quero bater a Globo, né? Eu quero. Se eu sou esse profissional, eu falo, nossa, eu quero arrasar com a TV Globo, porque eu quero dar isso de audiência, eu quero fazer isso. E eu sou assim, né? Eu como profissional, o mais difícil é o mais gostoso. A coisa fácil não é legal. Eu gosto da entrevista mais difícil, da pauta mais difícil, daquele que é, de repente, mais chato, que é aí que você vai, né, tentando tirar e te dar um prazer profissional melhor. Você tem esse prazer de bater a TV Globo no digital, no YouTube? Você sabe que quando eu me despedi da TV foi o meu último dia lá que eu tive lá, eu recebi a ligação de um diretor do Rio que me falou o seguinte: ao invés da gente assinar a matéria para você aqui como notícia tua, a gente vai ter que te dar crédito de alguma maneira, né? E mesmo antes de estrear, eu me conheço, né? Eu não consigo me segurar, né? Eu continuo trabalhando, continuo conversando com as fontes, continuo trocando ideia, e quando tem uma notícia e tal, eu vou lá usando as redes sociais, até o Serginho Gandolfo, que você conhece bem, que é um dos diretores da NWB, ele falou assim, continua usando o seu Twitter, você continua sendo o André Hernan, daqui a pouco vai ter a novidade, mas vai dando as suas notícias. E aí eu me lembro que o Fábio Carille fechou com o Atlético Paranaense, né? E eu me lembro que estava Silvinho e Carille. E aí, num determinado momento, o Carille começou a crescer, aí, enfim, o nome começou a ficar mais forte. E eu, nas redes sociais, falei, olha, Carille é um nome e tal, não sei o quê. E a Nádia Mauad, competentíssima repórter lá do Paraná, ela me ligou e falou assim, Hernan, tô te dando crédito aqui e tal, como é que eu te acredito?
Aí eu falei, não, calma que o canal ainda está sendo elaborado, não vamos citar o canal, vamos deixa só como jornalista André Hernan. E aí rolou esse crédito, né? E um monte de gente da TV começou a me mandar, pô, isso aqui vai ser isso aqui vai ser normal, né? E aí eu falei, cara, tipo, eu não penso nisso, eu penso só em fazer o meu trabalho e em, tipo, que o canal seja uma coisa, uma marca, né? Uma coisa forte, algo que repercuta, que as pessoas acessem o canal, assistam os vídeos para consumir a notícia, sabendo que ali vai ter uma notícia, ali que vai ter uma coisa exclusiva. Mas eu não penso nessa coisa de eu vou bater a TV Globo, vou ganhar do meu concorrente, vou ganhar do Globo Esporte, que é um concorrente, ou vou ser citado na TV, vou ser citado nos programas do Sport TV. Acho que naturalmente isso pode acontecer, como já aconteceu, e uma coisa que partiu até deles, né, e não propriamente de um pensamento meu, e eu sigo normalzinho, assim, sem querer fazer muito alarde, não. Eu quero fazer alarde só com o meu trabalho mesmo. E André, você falou aí dessa sua marca, que virou, né, já uma marca registrada, dessas informações, bastante furos, bastante informações de bastidores. Eu queria que você contasse como é que foi essa construção, até para as pessoas mais novas que estão estudando ainda e querem entender como que é virar um repórter mesmo, apurar, construir esse contato com fontes. Como é que foi sua construção nesse sentido? É engraçado porque eu sempre falo assim para as pessoas que me perguntam assim, como é que você construiu tudo isso, né? Eu costumo comparar a um relacionamento, a um casamento, né? É como se fosse você ali com o seu marido, com a sua mulher, enfim, com o seu companheiro, é, é, no dia a dia, no agrado, no trato, na maneira de você se comunicar, né, do carinho que você tem pela pessoa. Às vezes eu ligo para uma fonte para perguntar se está tudo bem. Às vezes eu ligo, eu vejo assim, sei lá, que o cara postou uma foto em família, às vezes você liga, e aí, vocês foram onde? Hein? Qual que foi ali o passeio? Pô, que legal, e a família, como é que tá? Então, assim, essa aproximação, não só pela notícia ou pelo trabalho, eu acho que acaba sendo assim um diferencial. Porque eu penso assim, que às vezes você liga para o cara para saber se ele está bem, ou para chamar o cara para tomar um café e ficar conversando sobre a vida, sobre temas fora do que é o trabalho, do que é o futebol, até para conhecer como é que é essa pessoa fora daquela armadura de dirigente, armadura de jogador, de empresário ou de pai de familiar de jogador, eu acho que até serve para você entender, às vezes, os movimentos que as pessoas fazem. Então, eu sempre olhei para esse lado RH e esse lado relações públicas, né? Muitas vezes que o jornalismo esquece, muitas vezes o jornalista quer a notícia, quer a informação, quer apurar, quer sair na frente e acaba esquecendo esse lado humano. Então, eu sempre olhei para as minhas fontes, para as pessoas que eu ganhei a confiança ao longo da minha carreira, muito por esse lado humano, por esse lado das relações públicas. E aí fica mais fácil, né? Quando tem algum assunto quente acontecendo e o cara olha o telefone e fala assim, pô, André, não, esse cara vai querer me ligar, mas esse cara vai querer saber de informação. Então, assim, você quebra um pouco o cara, porque você vai falar, você vai gerar uma dúvida na pessoa, esse cara aqui quer saber como é que eu tô, ele quer saber de notícia. Então, ele vai atender, né? Então, eu sempre cuidei das minhas fontes como eu cuidei dos meus relacionamentos. E eu já estou casado há bastante tempo, hein? Legal. E assim, André, quando você às vezes dá alguma informação, tem gente tem até jornalista mesmo fala, não, isso daí é mentira, não é real. Tem gente que quer confrontar, e tem até também o público, né? Hoje em dia é muito forte isso, o pessoal na internet acha que não, escondido atrás das telas pode atacar de qualquer maneira. E como é que você lida com isso, assim, de ficar firme nesses momentos, não ligar para os haters, esse tipo de coisa? Antes eu era o raivosinho da internet, né? Eu tive que aprender ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos.
Eu rebatia todo mundo, era impressionante. E Vanderlei, eu era praticamente assim o amargão, né? O limão azedo. E aquilo é ruim, né? Porque, assim, no fim das contas, às vezes quando você vai ver o perfil do... Às vezes não é nem um perfil, é um robô, né? E aí é ruim para mim, né? Porque todo mundo que me segue vê ali eu dando uma paulada em alguém, né? Então eu aprendi ao longo do tempo, aprendi com amigos que me davam um toque. Minha mulher puxava muito a minha orelha e ela é jornalista também. Então, assim, de fato, assim, já rolaram assim, discussões em casa. Para que isso? Você não precisa disso. O que você vai ganhar? Pensa antes de escrever. Não escreve com o fígado. Aquela coisa toda que eu sempre fui escutando. E, de fato, é verdade. Hoje eu lido muito bem. Agora, na janela, aconteceu uma situação que eu dei a notícia que o Ricardo Goulart estava negociando com o Santos. E os setoristas do Santos, quem cobre o Santos no dia a dia, não tinha a informação. E é natural, já aconteceu isso comigo, de alguém noticiar, você ligar para alguma pessoa, a pessoa falar, não tem. Não tem. E tem gente que coloca no Twitter, tem gente que coloca nas redes sociais ou fala em programa e tal, e é normal. Acho que cada um tem que ter a sua informação, cada um tem a sua fonte, e pode ser que eu esteja errado e normal, né? Normal não, mas assim, é do jogo, acontece. Mas essa do Ricardo Goulart foi engraçado, porque eu fui chamado de mentiroso durante muito tempo nas redes sociais, né? E tá lá o Ricardo Goulart, né? Nem tá muito feliz agora porque tá no banco do Santos. Mas é uma situação que eu aprendi a lidar e que nessa, se eu fosse o André Hernanda, sei lá, de 5, 6 anos atrás, talvez nesse episódio do Ricardo Goulart eu tivesse virado ali o amarguinho da rede social e tivesse dado porrada em um monte de gente, até em colega, entendeu? Então acho que o processo é um processo que você vai ganhando maturidade, não só com o tempo de trabalho, mas principalmente com a idade e com os erros que você vai tendo, que você, hoje em dia, eu presto atenção e falo, se eu escrever isso aqui vai me trazer alguma coisa, algum benefício? Ou vai só me atrapalhar, ou vou ter só vai me atrapalhar e eu vou ficar chateado o resto do dia, tendo que ficar respondendo um monte de gente. Então eu analiso antes, isso aqui vai me trazer algum benefício? Não. Vai fazer diferença na sua vida? Não, então não escreve. Então eu estou muito cuidadoso nas redes sociais nesse sentido. E está sendo bacana. André, você terminou o raciocínio? Não, terminei. Eu dizia que está sendo positivo. E ainda mais agora que eu sou um profissional do digital, eu tenho que ter esse cuidado, né? Então, agora nessa nova empreitada, e você viveu muito e acompanha, é evidente, apresentadores, enfim, falando do futebol, mas muito clubista, né? Muito clubista. Eu sou palmeirense, mas o que está errado, por mais que eu seja palmeirense, eu vou falar, eu vou trazer a minha opinião, mas com respeito. Como que você vê essa avalanche, vamos dizer assim, de várias personalidades, das personalidades que são corintianas, santistas, palmeirenses, estão aí, estão na mídia, mas você percebe que o argumento é mais pelo lado torcedor, você só quer jornalista. Como que agora, nessa nova empreitada, qual é a linha que você vai seguir? Lógico, você vai manter esse seu profissionalismo, mas, resumindo, tem cura isso ou não tem? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Acho que é um modelo que dá muito certo. E é um modelo que, assim, muita gente não gosta, mas não gosta por quê, né? Por exemplo, eu vou citar aqui, eu vejo lá eu vejo lá os canais de torcedores, de youtubers torcedores, e que vão lá e fazem perguntas nas coletivas e tudo mais. Eu acho que a gente tem que entender que é um novo momento. Eu acho que os próprios personagens, né, do futebol, eles vão também um pouco para esse lado, né? Você pega, por exemplo, as polêmicas que acontecem
com jogadores, muitas vezes é com aquele cara que tem um canal ou aquele cara que fala especificamente de um clube. É porque hoje você tem uma abertura para isso, o mercado permite isso. E eu acho que, independentemente do momento que a gente está vivendo, eu acho que não cabe a gente ficar julgando e criticando. Eu acho que é um trabalho. E tem trabalho que é bem feito e tem trabalho que não é bem feito. Assim como dentro do jornalismo também você encontra trabalho que é excepcional e aquele trabalho que também, de repente, não é tão legal. Então, eu acho que é muito específico e eu acho que o que é legal nesse momento que a gente está vivendo é que a abertura permite a gente experimentar. Então, se de repente tem um canal de um torcedor que antes era jornalista e agora é torcedor, eu acho que o termômetro de você levar a sério ou não é muito pessoal. Por exemplo, eu adoro o Farid Germano, eu me divirto com ele, e ele é um cara que está fazendo sucesso nas redes sociais, especificamente falando do Grêmio. O Baldasso no Internacional é a mesma coisa, e o Baldasso era um grande repórter de campo de rádio. Então, assim, acho que é um modelo que todo mundo está experimentando, e eu acho que cabe analisar muito pessoal essa análise. Eu, por exemplo, gosto. Eu, por exemplo, se eu vejo que é uma coisa que não é legal, eu não vou dar audiência, eu não vou replicar, eu não vou criticar. Eu acho que a gente tem que exaltar aquilo que é bem feito, aquilo que é legal, e é muito do gosto. Vai muito do meu gosto, do gosto da Bia, do gosto do Vanderlei. Acho que é isso. Acho que não cabe uma crítica. Eu não vejo isso algo como muita gente fala que o jornalismo está acabando, é o fim do jornalismo. Eu acho que não. Eu acho que o digital ele chega para dar força para o jornalismo. E não estou falando isso porque agora estou no digital, não, tá? Eu vejo um campo aberto muito legal para a gente jovem, para as pessoas que estão querendo fazer um trabalho. Mas Pois eu é, digo, viu, Bia? não, pode Só para ir. complementar, desculpa, Bia, eu digo isso, André Hernan, não para aquele que sai e segue o clube lá e vai falar só daquele clube, como você falou aqui, do Internacional, do Grêmio. Eu digo mais em TV aberta, em TV fechada, que tem lá as mesas redondas, e que isso passa para fora, porque o torcedor, a cultura brasileira, ela é totalmente diferente da europeia. Se bem que na europeia a cultura está mudando muito, a violência também está instalada lá. Então eu vejo assim, e essa foi a minha pergunta, em fechada e em aberta, essas mesas que não, para mim, não tomam cuidado. E aí passa para a mente, lógico, aí você vai falar assim de repente, mas isso vai de cada um, sim. Mas será que a gente não Sim. tem, eu digo jornalista, a responsabilidade de lidar com essa situação? É isso, Hernan? Não, mas eu te entendo, e é o seguinte, a gente sempre teve isso. A gente sempre teve a figura do clubista na TV aberta. A gente tinha o Dr. Osmar de Oliveira, que é maravilhoso, corintiano declarado. Né? A gente tinha, por exemplo, o Avalone, um palmeirense declarado, que era um grande de um comunicador. Né? Aquela coisa do Palmeiras, primeiro bloco Palmeiras, segundo bloco Palmeiras, no último bloco os outros três. Então, assim, é maravilhoso ver aquilo. Era clubista, o torcedor do Corinthians, provavelmente vendo a mesa redonda de domingo, ia ficar bravo, mas acho que eu acho que o que muda acho que é a geração que vai mudando. Hoje a gente tem uns clubistas na TV aberta, aquele cara que é declarado torcedor, ele é um pouco mais caricato, mas será que ele era diferente do outro dos anos 80, dos anos 90? Acho que não era muito diferente, acho que é muito da percepção nossa do que é o produto que está sendo entregue para o telespectador. É de qualidade? Também é muito pessoal essa análise. Eu adoro, por exemplo, a Renata Fã. Eu adoro a resenha da Renata Fã. Eu acho que ela é uma monstruosa como jornalista, como apresentadora, né, como debatedora. E tem ali a zoeira. Tem o Denilson, tem o Chico, né? Antes tinha o Morsa, agora tem o Ronaldo. Né? Então, assim, você tem o menino lá, o Sgarbi, que é um São Paulino, que é um cara que traz ali as coisas do São Paulo. Então, assim, eu acho que é muito do gosto. Eu vejo aquilo e aquilo não me incomoda.
Só que se eu quero consumir uma notícia, eu sei onde eu vou, né? Eu sei onde eu vou consumir uma notícia. E muitas vezes está no digital. Hoje, o consumo de notícia está no digital. A TV está muito mais para ser um grande entretenimento junto com o jornalismo esportivo, mas para entreter mais o público do que propriamente para informar. Legal. André, eu queria perguntar agora, você falou bastante sobre essa relação com as suas fontes, que você toma café e tudo mais, fala de outras coisas que eu achei super bacana. E eu queria saber qual é a reação delas, especificamente quando você contou que ia deixar a Globo para seguir com esse projeto no digital. É engraçado que uma das minhas fontes mais fiéis me mandou mensagem com a notícia que tinha saído, né? E aí eu não respondi na hora porque foi uma avalanche de mensagens, né? Eu pedi demissão da Globo numa sexta-feira, 1º de abril, né? Ainda tinha essa questão da data, né? Todo mundo achou que era brincadeira de 1º de abril, e não era. E aí essa minha fonte mandou uma mensagem, isso é verdade? Aí eu não conseguia responder, porque começou familiar, aquela coisa, amigo mais próximo, que você vai dando uma prioridade e tal. E aí essa minha fonte chegou assim, umas 3, 4 horas depois, me falou assim, porra, não sabia que era tão difícil correr atrás de alguém, vou começar a te dar mais moral agora. Então, assim, eu não senti muito a diferença, aquela coisa assim, você vai sair da Globo, eu não vou te atender mais. Muito pelo contrário, essas pessoas me ligaram, me mandavam mensagem dizendo, não muda nada, hein? Não muda nada, não vai achar que agora você está fora da Globo que eu não vou te atender mais. Por causa dessa relação que foi sendo construída e criada que eu falei para vocês agora há pouco. Acho que essa mudança, uma mudança ousada, uma mudança brusca, que eu tive a segurança de saber que a partir de terça-feira, quando estrear o meu canal e eu ligar para as fontes vão me atender da mesma maneira, porque foi além do cara da Globo, foi além do repórter da Globo. Eu fui criando uma relação que me permite hoje ser o André Hernan do canal de YouTube com a mesma força, né? Espero, com a mesma força e com a mesma parceria com quem ajuda no dia a dia. Ô Legal. E André, vai vir alguma Copa do coisa Mundo. específica para nós? É isso mesmo. Vai lá, Bia, fala aí. Eu ia perguntar isso, se tá vindo alguma coisa preparada aí para a Copa do Mundo, especificamente, que é um ano importante, né, para o jornalismo esportivo. Queria saber se vai ter no seu canal também. A ideia sim, a ideia assim, eu vou gravar 2 vídeos por dia, eu vou ter ali um QG ali na minha casa, né, um cenário, um estúdio, né, a gente também tem a rua como cenário, a rua vai ser muito cenário, né, das entrevistas, a ideia é produzir esse conteúdo eu não vou deixar de ir nos jogos, né, mesmo que eu não vá trabalhar no jogo ou fazer alguma coisa específica para o canal no jogo, acho que é importante a minha presença nos estádios, até para não perder essa conexão que eu tinha muito quando eu estava no gramado, né? E a ideia é estar nas grandes competições, quando afunila, semifinal de Libertadores, final de Libertadores, grandes competições, e evidentemente a Copa não fica para trás, né? Porque a gente está chegando com essa novidade dentro da NWB, que é a produção de conteúdo informativo, e claro, né, a gente espera se consolidar nessa prévia de Copa do Mundo para chegar também produzindo material, produzindo conteúdo direcionado também para esquentar a Copa, não só esquentar a Copa, mas também durante o período do Mundial. Para quem está nos vendo, nos ouvindo, o seu canal, né, na NWB, ele entra quando no ar? Dia 10, a gente vai ter a estreia já com 2 vídeos por dia. A gente vai ter lives, né? A gente vai trocar uma ideia ao vivo com a nossa audiência. Vou receber convidados, desde convidados do futebol, dirigentes, jogadores, até personalidades, e muitas vezes também
eu vou bater bola numa live com os outros talentos da NWB, né, com, por exemplo, como o Fred, o Bolívia, que são caras inteligentíssimos e caras que são do entretenimento, que estão consolidados no entretenimento, mas também são pessoas que entendem muito do dia a dia do futebol, e aí você mescla, né, um pouco de entretenimento com um pouco de informação para você atrair o público e ficar batendo bola com o público. Vai ter muita interação. Eu quero muito interagir com quem me assiste, com quem vai estar me vendo a partir de agora no YouTube. Não só respondendo ali também no chat, nos vídeos, mas também interagindo nas redes sociais. A gente vai ter uma grande cobertura do que é o YouTube dentro das redes sociais, TikTok, meu Instagram e também no Twitter, com cortes de vídeos, as principais informações curtinhas para chamar para o vídeo maior no YouTube. Então, assim, toda uma integração no digital, e eu quero muito dialogar com o público e atrair cada vez mais esse público também jovem que está totalmente voltado na internet para passar um pouco de informação, trazer a notícia. Sempre a notícia na temperatura certa, né? A gente sabe que na internet, nas redes sociais, às vezes uma fumaça acaba quase que virando um incêndio, mas eu quero sempre trazer, como eu sempre trouxe, a temperatura certa da notícia, sem tirar ninguém sem iludir ninguém, né? O torcedor fala, tô iludido, o jogador tá vindo, então a gente não vai iludir ninguém, vai continuar com a mesma pegada, mas claro, com uma roupagem nova. E o que é legal para quem viu você nascer, né, no jornalismo esportivo é que o André Hernan hoje é o André Hernan equilibrado, né? Assim, bem ao ponto, né? Aos 41 anos está no Tranquilinho. ponto. Isso. Agora, para a gente levar para o encerramento, você topa fazer o na lata? Eu falo Claro. Pelé. Aí você vai falar do Pelé, enfim, né? Aquela coisa bem sucinta. Eu e aqui a Beatriz Cesarini. Aqui no UOL Entrevista, esse é o André Hernandes, 18 anos de TV Globo, ousado, e agora com um novo projeto digital, NWB, enfim, virão várias coisas legais aí no termo digital, como a gente fala. Eu vou começar perguntando para você, na lata, né? Eu falo um nome e você fala o que você quiser. Neto, o craque Neto. Grande comunicador. Um cara Galvão Bueno. assim que... Na lata, então vamos na lata. Galvão Bueno, uma entidade. Bia? Thiago Leifert. Um mestre para mim. Por quê? Foi o cara que, no Globo Esporte, transformou a maneira de contar histórias, e quando ele chega, a gente foi repórter junto, né? Quando ele chega na TV Globo, eu era produtor, e ele já repórter, e eu, logo depois da chegada dele, 1 ano depois, 2 anos depois, eu virei repórter, né? Eu me transformei em repórter oficialmente na casa. E ele me acolheu, ainda como repórter, e quando ele se transformou em editor-chefe do GE, eu me lembro de uma matéria específica, que era uma matéria que tinha que, assim, era uma pauta mais leve, e eram os jogadores do São Caetano tomando choio para ter mais sódio, aquela coisa, sabe, tipo, da questão do desgaste físico, o time treinava meio-dia, e era uma matéria que eu fiz sério, assim, eu fiz como se fosse matéria para o Jornal Nacional. E aí eu me lembro que eu cheguei de manhã na redação e ele me puxou de canto assim e falou assim, vem cá, vamos reescrever isso aqui. Isso aqui é o tipo de matéria que a gente tem que fazer assim, assim, tal, o que você acha e tal. Então ele me pegou na mão, me ensinou muita coisa, e até mesmo na questão da informação, ele era um cara que ficava vendo os jogos até a noite, ele ficava até meia-noite, 1h da manhã, vendo a repercussão, o pós, e era o cara primeiro que chegava na redação às 6 da manhã para preparar o Globo Esporte. Então ele ficava muitas vezes, com o olhar dele, mandava mensagem quando eu estava no campo, falou, você percebeu isso? Pô, dá uma olhada nisso aí, se isso aí pode virar. E às vezes era uma coisinha pequena que se transformava numa história bacana, ali na hora ao vivo, na transmissão, e no dia seguinte no Globo Esporte. Então foi um cara que, para mim, ele foi um professor, assim, um cara que me ensinou. Boa. E agora não é uma pessoa, então é a TV Globo.
Quando eu falo de TV Globo, a primeira coisa que me vem à cabeça é gratidão. Porque eu entrei lá estagiário, eu entrei lá sem saber absolutamente nada e saí como o repórter da última informação, um repórter reconhecido pelos colegas, reconhecido pelo público, reconhecido pelo mundo do futebol. Então, do que eu era quando eu entrei e da maneira que eu saí, essa trajetória toda não teria mudado absolutamente nada. Não tem uma vírgula que eu mexeria, que eu faria diferente desses 18 anos. Então, acho que o que fica é só gratidão e admiração por quem está lá e por quem passou por lá e me ajudou. Casimiro, não um jogador, hein? O Casimiro, youtuber aí, enfim, redes sociais, digital. Quero ser Casimiro. Não tenho essa pretensão. Mas acho que é um cara que eu olho e percebo as sacadas, né? Acho que não é evidentemente o meu perfil, não teria aquelas sacadas, mas eu me divirto muito e aprendo muito, porque a rapidez que ele tem ali para o raciocínio é uma coisa impressionante. E a gente precisa muito disso e acho que eu aprendo com ele. E acho que para fechar, Neymar. Neymar é um cara assim que muita gente bate nele, né? Muita gente tem as críticas, eu também tenho as minhas críticas ao jogador de futebol, né? Acho que o que fica fora é fora. E eu tenho assim uma admiração porque eu vi nascer, né, para o futebol. Eu estava no Pacaembu fazendo matéria do jogo quando ele estreou. A minha primeira grande cobertura, eu virei repórter em 2010, foi o Santos campeão em 2011. E eu me lembro que aquele ano eram vários times paulistas que estavam na Libertadores. E o chefe escalou assim: o repórter, né, mais experiente para fazer o time que tem mais possibilidades e tal. E eu, como estava começando, me jogaram com o Santos. Talvez ninguém acreditava no time de moleques do Santos, né? Então aí eu fui cobrir e eu tive muito contato próximo com o Neymar, com o pai, com a família e tal. Vi o que era aquele moleque, né? Teve até um episódio na Venezuela que eu fiquei sentado mandando material para a TV no computador e ele desceu, estava com o pai ali jantando e ele sentou do meu lado ali. Eu falei, para enviar esse material é isso. E ele ficou escolhendo imagem comigo, a imagem que ele queria ver no Globo Esporte no dia seguinte e os clipezinhos ele ficava enviando, ele gostou daquilo, então acho que tem uma relação muito legal. Quando a gente se encontra, claro, não é a mesma privacidade, não tem mesmo aquela coisa não tem mais aquela intimidade, melhor dizendo, mas sempre tem um respeito e eu admiro bastante ele. André, para encerrar, pelo menos é a minha opinião, vou usar essa palavra, tá? Enxurrada de ex-jogadores de futebol tomando espaço, emprego daquele que ralou como você na faculdade, que chegava 1, 2 da manhã. E eu tenho uma questão que eu já até falei com o Zinho, né? Comentarista, ex-Palmeiras, Flamengo. Eu, como jornalista, não tenho que entender de futebol, porque senão eu teria sido tentado ser jogador de futebol. Entendeu? Eu tenho que saber as 16, 17 regras do futebol, coisas do futebol que o jornalista tem que saber. Também não sou contra num Corinthians e Palmeiras ter lá um que foi do Corinthians, do Palmeiras, mas estou dizendo essa enxurrada, que o que a gente vê é uma enxurrada, pelo menos essa é a minha opinião. Qual é a sua de 18 anos de TV Globo como profissional? Eu acho que a mescla é perfeita. Eu acho que se a gente tem, por exemplo, um grande profissional, um grande comentarista, e eu vou citar dois aqui que trabalharam comigo e que eu admiro, Noriega e Lédio Carmona. Se você tem a mescla de colocar profissionais como esse, como o PVC, por exemplo, que é um cara que vai além dos comentários, ele traz muita informação, com um ex-jogador que analisa, e eu vou citar aqui um cara que eu gosto, não é porque eu gosto dele e desgosto de outros, mas, por exemplo, um Ricardinho, um Pedrinho, que eu admiro bastante. Eu acho que dá para você fazer uma mescla legal dentro de um jogo. Eu acho que tudo é uma questão da gente poder equilibrar as coisas. A enxurrada, de repente, não é tão legal, porque você não vai ter 100 ex-jogadores que foram bons no campo e vão ser sensacionais analisando um jogo, né? E você também não vai ter 100 jornalistas que são muito bons, que se formaram e são muito bons de texto e, de repente, não vão ser muito bons analisando um jogo olhando a tela ou olhando ali no estádio.
Então, eu acho que é o equilíbrio. Eu acho que não é uma guerra, não tem que ter uma guerra, tem que ter sim uma mescla para você ter um equilíbrio e para que você entregue um produto final legal para quem está assistindo. Legal, André Hernan. Olha, estamos chegando ao final. Tem algo que você não falou, que você quer falar, deixar alguma mensagem? Fique tranquilo. Eu queria encerrar dizendo o seguinte, que eu nunca me senti na vida tão bem acolhido como eu estou me sentindo na NWB. O respeito que as pessoas me tratam, a admiração que as pessoas têm ao me conhecer, ao falar assim, poxa, que bom que você está aqui. E da mesma maneira que eu estou vendo na NWB uma energia de pessoas que manjam muito, que entendem muito, que estão me ensinando muito, eu acho que eu cheguei tipo assim, sabe aquele jogador que chega numa grande negociação, o cara chega mesmo badalado, sabe contratação badalada? Eu estou me sentindo aquele jogador que chega num time numa contratação badalada. É dessa maneira que eu me sinto hoje na NWB, acolhido, e isso só me dá mais força, isso só me dá mais vontade de fazer a coisa virar, e eu tenho certeza que vai virar. Ah, legal. Manda um abraço para o diretor aí da NWB, o Sérgio Gandolfi, grande O homem, repórter. o homem está impossível. Hã? O O homem homem está está impossível. impossível. Grandes, muitos treinos, jogos com ele, época de lance, GE e assim vai. Bia, fica à vontade, se despeça aí do grande jornalista e amigo, parceiro Bia. Esse cara é parceiro André Hernan. Eu queria agradecer pelo André ter topado, e principalmente por ter topado falar comigo, por ter dito que admira meu trabalho. Eu fiquei muito feliz quando a gente conversou e ele falou, não, Bia, se eu for falar, eu quero falar com você. E eu me senti muito honrada mesmo por isso, porque é um elogio em tanto para mim, viu? Obrigada, Hernan. Imagina, eu que agradeço. O Vanderlei é um parceiro de meta de muitos anos, de muitos cafés, muita chuva a gente tomou em Gramado, hein? Brincadeira. E a Bia, contar aqui o bastidor, tá? A Bia me mandou uma mensagem no dia que eu saí da Globo. Eu falei, Bia, que legal que você me mandou. Nem respondi a mensagem, eu liguei. Falei, olha, faço questão de trocar ideia contigo, porque eu admiro o seu trabalho, eu admiro mesmo, assim, você faz perfis incríveis, seu trabalho é muito bacana no UOL, então estou me sentindo realizado aqui de estar batendo papo, não só com o Vanderlei, que é um parceiro de longa data, mas com você, que eu admiro bastante. Legal, André Hernan, sucesso aí para você, ok? Um abraço. Valeu, esse então, Bia, grande abraço para você também. Um abraço para vocês também e muito sucesso para o Hernan, que eu tenho certeza que ele vai ter. Com Obrigado. certeza, com a produção do Diego Carvalho e Luiz Otávio, fim do UOL Entrevista, hoje com o jornalista André Hernan, uma nova empreitada na NWB. O UOL Entrevista agradece a todos que nos acompanharam aqui no portal e nas demais plataformas e retorna na próxima semana. Então, até lá! Qual?